janeiro pro Flamengo pra chegar ontem 0x0 xoxo. Esse ano só tomou porrada do Flamengo e quer zoar com empate. A torcida do Botafogo cantou marca do Flamengo por 3 minutos no Maracanã. No primeiro... Sabe quando? Quando acabou o jogo comemorando o empate. Eu nunca vi um time comemorar empate em clássico. Foi calado por 3 mil pessoas. Mas nunca. Na televisão só se vê a torcida do Botafogo. Mentira. Na TV da galera. Mentira. Eu não tô rouco, eu não sei nem por quê. Mentira. Eu nem profissional fui. Nação flamenguista, o clima esquentou no programa, né? Botafoguense junto com flamenguista só dá isso, né? O clima esquenta, né? E os botafoguenses ganhou aí 2 jogos o ano passado no Brasileirão. O primeiro, a gente sabe como foi. E acha que domina o futebol brasileiro, né? Eu não sei até quando eles vão estar com esse pensamento na cabeça, né? Porque o Botafogo hoje é um time bem abaixo, né? É um time que o Flamengo poderia ter vencido ontem se tivesse entrado com... Claro, o Botafogo também tem alguns desfalques, mas eu acho que os desfalques do Flamengo faz mais diferença, né? Foi um jogo onde o Flamengo dominou o Botafogo estava mais preocupado em não perder o jogo, eu também concordo com o Paparazzo. Eles comemoraram o empate, isso aí é uma realidade, pessoal. Eu não sei por que eles vêm a público ter o maior prazer de pagar esse mico, né? Comemorar um empate, né? O Flamengo não comemora empate. Para mim, foi um mau resultado, poderia ter vencido, poderia estar ali mais próximo do Palmeiras, mas fazer o quê, né? Vamos para os próximos jogos, né? Vamos acompanhar aí a discussão, né? Créditos do vídeo, né? Placar TV, link na descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Agradecendo, que loucura. Não, mas o Vasco não ganhava com 3 gols de diferença num jogo de brasileiro sem tomar gol desde 2020. Desde um 3x0 no Botafogo, inclusive. Para que lembrar? Não dá pra dizer que é título, mas Olha só, nós estamos chegando juntos, não é pra brigar. Não, perdão. Errei o alvo. É um marco, vamos dizer assim. Não, eu acho que tem assim, é início de trabalho, né? Então gera uma expectativa, gera uma esperança, natural. O Vasco ganhava um jogo de 3 gols de diferença desde 2020? Em brasileiro, não. Venceu por 3 gols de diferença, mas sempre tomando gol. Por 3 de diferença, 3x0 no brasileiro, é isso? Não ganhava desde 2020. 3 gols de diferença sem tomar gol no brasileiro desde 2020. Teve um 4x1 no São Paulo ano passado, teve um 5x1 no Curitiba 23, mas sempre tomando gol. E o Botafogo foi a primeira vez na história que empatou em 0x0 com o Flamengo, com um chute do Marlon Freitas sendo defendido pelo goleiro. Foi a primeira vez, né, na história. É a primeira vez, inclusive, o Botafogo que não... Mas teve um jogo ano passado? Não, mentira. O Flamengo que não ganha do Botafogo como mandante em brasileiro desde 2019. Mas o Botafogo nunca ganhou o título do Flamengo 3 vitórias, né? 2 empates. Calma aí, estamos falando do jogo de ontem, meu amigo. Estamos falando do jogo de ontem. Vocês são atuais vices do Flamengo, da Supercopa, né? O Tia Teima, da Brasileiro. E a última goleada foi do Botafogo. Em brasileiro, desde 2019, o Flamengo foi campeão em final em cima do Botafogo. Você receba bem os coleguinhas, daqui a pouco a gente discute. Não, a benção não, nós estamos aqui para discutir, pô, é isso mesmo. E o Botafogo não precisou ser campeão em cima do Flamengo ano passado. A Libertadores, a final, foi contra o Galo. O Flamengo não teve a competência de passar do Penharol. Claro, vocês não chegaram para deixar tudo mais fácil. Aí a gente teve que ganhar. Com a mais não ganha o jogo. Contra o Galo a gente ganhou com a mais. Contra o Flamengo é ser com 1 a menos. Contra o Flamengo é ser com 2, 3 a menos. Então tudo bem. Eu vi isso na Supercopa. Não, na Supercopa o ano começou agora, Ilan. Quando a gente chegou aqui a placar, começou o ano. Começou, inclusive. É um prazer estar aqui oficialmente. Abriu ainda mais a diferença do Palmeiras no Botafogo, né? Calma, tá tudo tranquilo. Ficou ruim. Mas é um prazer estar aqui oficialmente para essa resenha. Camisa nova, agora devidamente fardada, hein? Agora é oficial, hein? Agora assinou, né? Agora super bem recebido, né? Só faltava assinar, agora assinou. É verdade, só faltava assinar. Fala, Garoni. Tava igual o Diniz e o Vasco. Super bem recebido, a gente já tá debatendo aqui, já discutindo. Um clima ameno, tranquilo, a recepção. Recebendo o cara bem, quer discutir, pô, aí ele vai fazer o recorte. Não, é porque não ganha como mandante no brasileiro e tal, não sei o que. Vamos fazer o recorte. Aí não, beleza, tranquilo. Aí, porra, o cara não jogou nem a Taça Rio do Carioca. Que Taça Rio? O Flamengo esculachou os caras na Supercopa e no Carioca. E ele quer... O ano começou em janeiro pro Flamengo pra chegar ontem 0x0 xoxo. Esse ano só tomou porrada do Flamengo e quer zoar com empate. A torcida do Botafogo cantou marca do Flamengo por 3 minutos no Maracanã. No primeiro... Sabe quando? Quando acabou o jogo comemorando o empate. Eu nunca vi um time comemorar empate em clássico.
escalado por 3 mil pessoas. Mas nunca. Na televisão só se ouvia a torcida do Botafogo. Mentira. Eu também, lá. Mentira. Da galera. Mentira. Eu não tô vendo, eu não sei nem por quê. Mentira. Minha filha... Eu nem profissional fui, eu ia estrear aqui hoje porque ela não liga pra futebol. Ela foi no Maracanã e falou: torcedor do Flamengo cantou o jogo inteiro do Botafogo, só cantou 3 minutos. Meu amigo, mas se meu pai tivesse aqui, eu também queria estar agradando ele, paparazzo. Vizinha na hora desses 3 minutos. Eu também. A torcida do Flamengo não canta. Eu não canta mesmo, não. Tipo, torcida de teatro. Um abraço aos amigos rubro-negros que nos assistem. Teatro são prazer estar aqui. Me sigam, mas torcida de teatro. A gente pelo menos tem torcida, o outro é bairro, nem torcida tem, pô. Ele tá chateado. Não, mas não tem torcida, pô. É menor do Rio. É o menor do Rio. Então, em meu Deus. É o menor do Rio. Desde 2019. Tá comemorando empate, irmão. Comemorando empate. Os caras. Fogo! Comemorando empate, pô. Pelo amor de Deus. Eu não tô comemorando nada, só tô constatando um fato. Desde 2019. Não comemora empate, não. Não comemora empate, não, que é feio. É feio. O Fabiano tá mais louco do que o Papa. Não sei se isso é critério. Se ele gritasse assim ontem, eu ia ouvir lá do outro lado. Fla-Flu, você sabe que a gente tem a nossa negócio lá, aquele equilíbrio. Aqui no golzinho, 2-1. Aquele equilíbrio. Agora, você já comemorou empate na tua vida? Não. Se tivesse o placar terreno 4-1 no ano passado, já caiu pra Série C. O cara já caiu pra Série C. Não comemorou empate. Não sabe brincar. Não sabe brincar. Já caiu pra Série C. Corta aí, geral. Se gritasse assim ontem, meu amigo... Dá pra ver claramente quem é o único que venceu no fim de semana, né? Tranquilo aqui, ó. Deixa aqui, ó. Vocês vão se degladiando aí. Posso falar parada? Esse programa vai dar certo, hein? Se vai ganhar de 3-0 todo fim de semana. Já chegou perninha mascaradinha. Já sentou na janelinha. Olha o que tu arrumou aí na estreia do cara. Pedrosa, pode falar? Pedrosa saiu, o clima já é outro, cara. Cadê o Pedrosa? Abraço, Pedrosa. Pedrosa, agora aqui não tem mais amizadezinha não, irmão. Porrada agora. Cadê? Roda o Pedrosa aí, cadê? Vamos ver a mensagem do Pedrosa aí. Muito boa tarde, senhores. Muito boa noite já também aí no Placar Aberto. Então quer dizer que todo mundo apostou no Fortaleza, né, dona Raíza, senhor Paparazzo, senhor Ilan? Para sua tristeza, o maior técnico da história do seu clube está no Vasco da Gama. 3-0, show do dinizismo. Ó, atualiza o placar aí do ranking dos palpites pela última vez. Parece que eu deitei nessa rodada, tá? Um beijo pra vocês. Vitória, Vascão! Rapaz. Meu Deus do céu. O maior técnico da história. De qual clube que ele tá falando? Ele tá falando do clube do apresentador. Do Aldax? O que ganhou os maiores títulos, segundo ele próprio, da história do clube. Ele foi falou, dito isso ontem. O Diniz ontem falou que ganhou com o Fluminense a Libertadores, foi o maior título da história do clube. O Mundial de Clube de 52 deve ter sido um título de peteca, né? E falou que o segundo maior também foi ele que ganhou, a Recopa Sul-Americana. Pô, tá de brincadeira, né? Ô Diniz, a conquista da Recopa não foi nem a maior vitória do Fluminense em 2024. Nem em 2024 foi a maior vitória. Tá de brincadeira, mano. Sinceramente, tá de brincadeira. Falou reativamente, né? Não falou reativamente, ele foi questionado na coletiva. Foi questionado sobre a saída dele do Fluminense, como é que vai se reencontrar no fim de semana, tem clássico Vasco Fluminense, como é que vai se reencontrar, e aí na pergunta ali acaba citando que ele saiu em baixa, a sequência de jogos ruins, e aí ele foi meio reativo ali na resposta dele, citou o Ganso machucado. Obrigado, galera. Obrigado a todo mundo que está prestigiando aqui a nossa estreia do André Garoni, do Fabiano Bandeira, nossos novos integrantes aqui. Estreia oficial. Agora como integrante. Contrato assinado. Rapaz, vocês querem matar com essa letra aí? Bandeira, lê pra mim que eu não consigo enxergar daqui não, cara. E daqui eu também não vou conseguir. Negócio de idade lá, negócio de idade aqui. Um negócio aqui. Vale desistir, não? De quê? Eu que pedi pra contratar ele, o cara chega aqui já querendo encher o saco, meu irmão. Já sei, agora. A rescisão integral. Raíza, vou sair fora então. Aí, olha, deixar você sozinho. Rescisão integral. O papai não colocou lá no grupo, eu briguei por você. Aí chega aqui quer discutir. Não, eu briguei por você pelo jeito. Meu irmão. Já botou a pressão. Mais uma na vida aí, ó. A galera que tá me assistindo que sabe, ó. Eu vou ler aqui, ó. Pede pra outro ler aí também, porque... Eu vou ler esse troço aqui, eu não consigo ler mais. Não, ó. Aqui, ó. Não leio mais nada.
nada. Rapaz. É o seguinte, o AG tá dizendo o seguinte, o Papa se rasga com o maior do Rio na história, eleito pela FIFA. Não sei de que é isso, não. Calamos os teatrais desde que o mundo é mundo. O Flamengo não tem um terço do tamanho. É verdade. Não tem um terço do tamanho que eles acham que tem. Teatro, fair play 4-1. Gostei da entonação. Teatro. Já ganhou da gente em final de brasileiro, 3-0? O cara mandou um superchat de vintão aqui. Tá podendo então falar, eu agradeço. Valeu. Obrigado. Encheu meu Valeu, AG. Se pingou, tá com razão. Pingou, tá tranquilo. Vai no próximo aí. Obrigado, AG. Obrigado aqui ao Bira Castro. Parabéns pelo título. Empatei com o Flamengo. Faísca passando vergonha aí. Esse aí mandou quanto? Pra gente ver. Cinquinho, tá ali, ó. Cinquinho não. Vai debater. Não pode aceitar esse desaforo, não. Geraldo, manda pelo menos 6. O churrasquinho na rua tá 6 contos já, parceiro. Salsichão, eu gosto de salsichão, não. Salsichão lá, churrasquinho de gato é melhor. Geraldo Bastos, valeu, Geraldo. Boa noite a todos. Avisa os representantes do Chororô. Últimos 20 jogos. São quantas, hein? 11 vitórias do Malvadão. 5 do Chororô. Pede pro filho do quê? Do Bruno Henrique ir bem devagar. Bruno Henrique jogou ontem? Jogou. Tava em campo. Diz a Raíza que ele não tem entrado em campo. Minha dupla de zagueiros ali, os caras têm 6, 7 anos de idade. Jair, David e Ricardo. Botaram no bolso. Pedro e Bruno Henrique. Não, mas abraço pro Rodrigo. Qualquer um nos últimos 10 jogos tá botando o Bruno Henrique no bolso. Tá Rodrigo Pires, obrigado, Rodrigo. Abraço, Ilan, Raíza, Papo e boas-vindas pro Bandeira e pro Garone. Placar aberto, melhor programa de futebol do YouTube. Saudações rubro-negras. Obrigado, Rodrigo. Abração pra você. Quem mais aí? Puxa aí. Não só do YouTube, Rodrigo. Pode colocar aí TV. Tem mais, ô Picho? Tem mais? Daqui a pouco tem mais. Inclusive, existe uma TV fechada nos Estados Unidos, já falei contigo. A gente, na hora certa, a gente vai falar. Ele queria marcar a reunião essa semana, a placar com. Tem grande chance de ir pra TV dos Estados Unidos, hein? Really? Opa! Really? In English. Are you happy for that? High text. It's interesting. More money? It's interesting. More money? More money, yeah. Jogou ou não jogou? O cara perguntou aí. Cara, o Bruno Henrique, por incrível que pareça, dos últimos, 10, 11 jogos, ontem pelo menos esteve em campo, tá? A gente viu um Bruno Henrique mais participativo, um Bruno Henrique que não jogou tão bem, tá? Mas pelo menos a gente viu um Bruno Henrique em campo. Ele jogando como um segundo atacante e não jogando como centroavante. Como centroavante a gente não conseguia ver o Bruno Henrique em campo. Ontem a gente conseguiu pelo menos ver o Bruno Henrique em campo, acho que foi um jogo um pouco melhor do Bruno Henrique, o que também não significa que foi grandes coisas, né? Aliás, o Flamengo, de modo geral, não teve uma grande atuação, Ilan. E o meu ponto é o seguinte: as únicas coisas que a gente tem falado sobre o Flamengo nos últimos jogos são pressão e intensidade. A gente não tem falado de um time que constrói, né? De jogadas construídas, jogadas bem trabalhadas. A gente só tem falado nisso, de pressão, de intensidade. E intensidade, o Flamengo começa os jogos colocando aquela pressão grande na saída de bola do adversário, 15, 20 minutos depois, parece que morre. Mas não é apenas só isso, né? Essa pressão, muitas vezes, ela deixa de lado essa qualidade, o controle, o pensar o jogo, que é uma coisa fundamental, né? É fundamental no futebol. Eu sinto muito confortável para falar isso, porque depois do jogo contra a LDU, eu já tinha comentado isso aqui no Placar Aberto. O Flamengo venceu o jogo. O primeiro tempo, o Flamengo colocou muita pressão, mas fez um gol na bola parada aos 9 minutos de jogo, com uma bola parada. Se aquele gol de bola parada não tivesse vindo, a pressão da torcida em cima do time ia ser muito grande, e aí a gente ia ver possivelmente um Flamengo descontrolado. Porque a gente tem visto isso. E o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, ele disse que perdeu a mão do jogo depois dos 15 minutos do segundo tempo, mais ou menos por aí, né? Então, assim, a gente tem visto um Flamengo que tem focado muito nessa questão da pressão, da intensidade, mas tem esquecido do primordial no futebol, que é pensar, que é colocar a bola ali no pé e pensar, ter uma jogada trabalhada, uma jogada construída. Então, assim, acho que antes a gente viu o Flamengo criar muito, perdia muitos gols, mas criava. Hoje a gente não tem visto isso. E quando o Flamengo não consegue fazer o gol nessa pressão inicial que ele coloca, 10, 15 minutos ali, 20 minutos do primeiro tempo, o jogo para o Flamengo se complica muito depois. Ele acaba perdendo muitas vezes o controle todo da partida. Ontem, por exemplo, o Botafogo poderia ter vencido o jogo no segundo tempo, né?
que pese também os desfalques do Flamengo, os próprios desfalques do Botafogo, me admirou muito o Renato Paiva ficar tanto tempo com o Igor Jesus e o Juan Cruz, né? 2 centroavantes ali, o Juan pesado também, não estava bem no jogo. Tivesse colocado, de repente, um jogador de velocidade antes, poderia até ter feito mais dano ao Flamengo. Então, Ilan, eu acho que isso tem me preocupado em relação ao Flamengo. A gente só tem falado de uma intensidade muitas vezes sem o controle, sem o pensar o jogo, sem o construir. E o Flamengo, até aqui, desde que a temporada começou de verdade, são 14 jogos, tá? São 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Ou seja, mostra aí também uma irregularidade desse time desde que começou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, etc. Fora o planejamento, né, Papa? Que muitas vezes a gente fica sem entender esse planejamento. Pois é, eu acho que o pior de tudo, cara, é que eu falei isso quando o Flamengo fez com o Tite, tá? A questão da ciência, né? Eu questionei muito essa questão da ciência. A ciência pode estar acima da tradição de você disputar uma competição, esse negócio de priorizar, de ciência e tudo mais. E o Felipe falou que o Arrascaeta não tinha condição de ir pro jogo. Ok. Mas será que não vale a pena você relacionar um jogador? Cara, o cara jogou, tem jogado. Você tem um controle de carga e tal, mas você... Nação, paparazzo partiu pra cima aí, os botafoguenses não se conformam, né? É como eu disse no início do vídeo, os botafoguenses acham que ganharam do Flamengo ano passado nos 2 turnos, né? Primeiro turno e segundo turno. Eles acham que são o melhor time do mundo, acham que o Flamengo sempre vai perder para o Botafogo, né? E esse ano a situação tá diferente, né? O Flamengo venceu no Campeonato Carioca, venceu na Supercopa. Poderia ter vencido no jogo de domingo. Claro, algumas coisas a gente vai discutir aí que eu também concordo, né, com a mídia, o que a mídia fala, né, a galera aí do placar. Por exemplo, o Flamengo, eu concordo aí com a mídia quando ela diz que o Flamengo tenta pressionar de qualquer jeito os 30 primeiros minutos, né? Ok, alguns jogos têm dado até certo, né? Mas é uma pressão, pessoal, podemos dizer, sem coordenação, sem criatividade, né? Muitas vezes não abafa, sem qualidade. Eu acho que o Flamengo, Felipe Luiz, tem que trabalhar mais a equipe. Tem que ter mais jogadas, tem que ter mais, como é que se diz? Tentar, de qualquer jeito, destabilizar a equipe adversária, né? Com infiltração, coisa assim parecida, né? Não adianta querer jogar só pelos lados, tentar uma bola aérea, uma bola cruzada, não. Não sou contra, mas também não adianta querer só forçar a bola aérea, né? Acho que o Flamengo tem repertório para tentar fazer algo diferente, né? Pelo menos é isso que eu acho, que é isso que eu penso, é isso que eu vejo. Mas eu sei, né? O torcedor flamenguista é exigente, sim. Por que não, né? Você tá vendo aí, né? São 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas na temporada só, né? Mas mesmo assim a torcida tá cobrando, né? Porque acha que o Flamengo tem que jogar melhor. Eu também concordo, né? Precisa de alguns reforços. O Flamengo tem que ter isso de ciência. Talvez um volante. Se fala muito em Jorginho, né? Talvez um atacante para ser o substituto de Pedro. Juninho, infelizmente, não dá, pelo menos agora. Bruno Henrique não dá. Bruno Henrique tem que jogar na posição dele. Até porque Michael e Everton Cebolinha não tá no seu melhor. Eu acho que o Flamengo perdeu muito com a saída de Gonzalo Plata, né? E fala aí que Gonzalo Plata tá sendo poupado, né? Poupado não, estão tentando recuperar ele para o Mundial de Clubes, né? Um jogador que vinha muito bem no Flamengo, né? Luiz Araújo é um jogador constante, né? Uma partida vai bem, uma partida vai mal. Às vezes pegou uma bola sozinha ali, pessoal, de fazer o gol. Ele chutou a bola rasteira. A bola teria que ter sido em cima, não. Ele chutou a bola rasteira, né? Então, é um jogador que às vezes ele vai muito bem, mas às vezes também deixa a desejar, né? Mas é como a mídia tá falando aí, né? O botafoguense não se empolgue, porque esse ano vai ser duro para o Botafogo. Vai ser duro. O torcedor flamenguista tá cobrando e tá cobrando com razão. O Flamengo merece dar o seu torcedor um melhor desempenho, né?
Claro, a gente sabe que as lesões atrapalham muito, né? Principalmente aqui no futebol brasileiro, onde o calendário é insuportável. Mas eu acho que Felipe Luiz está deixando um pouco a desejar quando se fala, por exemplo, entrou o Juninho e entrou Matheus Gonçalves no segundo tempo. Pronto, ali o Flamengo morreu. Não sei se foi coincidência, foi logo na hora que os jogadores entraram, mas o Flamengo não produziu mais nada, pessoal. Juninho não pegou na bola. Ele não pegou na bola, Juninho, né? Matheus Gonçalves também não pegou na bola. Muito mal, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que Felipe Luiz tem que trabalhar mais isso, né? Trabalhar mais as jogadas. Até porque a gente tá vendo aí o Palmeiras, né? O Palmeiras tem as mudanças também. Tá sempre trocando, mas mesmo assim, tá mantendo o mesmo padrão do futebol. Claro, a gente sabe que a exigência do torcedor palmeirense é diferente da torcedor flamenguista, né? O flamenguista cobra mais, né? O palmeirense é um pouco mais calmo, né? Mas eu ainda acredito, né? Apenas é o início do Campeonato Brasileiro, né? Vamos se classificar na Libertadores e vamos dar a volta por cima, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.